Olá, paz do Senhor a todos, eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Hoje a gente vai falar do trabalho da Trindade. Certamente você já leu Lucas 9, versículo 20, que diz o seguinte: Perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que sou? Respondeu Pedro: O Cristo de Deus. Ou seja, o enviado de Deus. A gente sabe que Cristo quer dizer enviado, né? Christos em grego é enviado em português e é Messias em hebraico. É tudo a mesma palavra. E quer dizer tudo a mesma coisa. É o ungido de Deus, enviado por Deus para a terra numa missão especial, específica, que é a redenção dos pecadores, né? A remissão de nós, pecadores. Mas é interessante não só a declaração de Pedro, como a resposta de Jesus Cristo ao que Pedro disse, que a gente vai encontrar lá em Mateus capítulo 16, versículo 17. Corta, pique. Jesus responde assim para Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por que a resposta de Jesus Cristo é tão importante quanto a declaração de Pedro? Bom, a declaração de Pedro mostra a messianidade de Jesus Cristo. Mostra que Pedro reconheceu Jesus como Senhor, como Cristo, como enviado de Deus, como Filho de Deus. Aquele que eles tanto esperavam durante todo o Antigo Testamento, finalmente chegou à Terra. Finalmente o Messias estava entre nós. Finalmente aquele que viria libertar o homem da sua opressão estava vivendo entre os homens. Era Jesus Cristo, era o Messias, o Cristo de Deus. E Pedro declarou isso quando Jesus estava questionando os apóstolos, na sua última semana, quando ele estava indo para Jerusalém. Inclusive no próprio capítulo 9, Lucas deixou registrado que Jesus ia resoluto para Jerusalém, porque ele viveria lá a sua última semana. E Jesus Cristo disse isso aos apóstolos nesse mesmo encontro aqui, e Mateus deixou registrado no versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir para Jerusalém e sofrer muito na mão dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, e ser morto e ressuscitar. Jesus já estava indo para a morte nessa última semana e perguntou para os discípulos quem o povo dizia que ele era. Uns diziam isso, outros diziam aquilo, mas Pedro declarou a verdade, que Jesus era o Cristo. E a resposta de Jesus, que eu estou enfatizando aqui, é muito importante, porque ele fala assim: Simão Bar-Jonas, não foi homem que te revelou isso. Não foi carne e nem sangue. Não foi o seu intelecto. Não foi você viver comigo durante esses 3 anos. Não foi um esforço mental de conhecimento que te fez simplesmente perceber que eu sou o Cristo. Se você voltar 2 semanas, se você voltar alguns vídeos aí no canal, que o título é A Bíblia é um livro comum, você vai ver lá que eu falei que existem ateus que estudam a Bíblia o tempo todo e continuam ateus, né? Essa declaração que Jesus fala para Pedro é: Pedro, não foi o esforço humano que revelou para você que eu sou o Cristo, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou para você que eu sou o Cristo. Carne e sangue não conseguem entender que eu sou o Cristo. Muitos viram sinais, muitos viram maravilhas, muitos viram Jesus curar. A gente está lendo Mateus, eu e a Cris, e a gente fica cada vez mais espantado de como a multidão ia para Jesus atrás de cura, atrás de bênção, atrás de libertação, e poucos iam atrás de Jesus porque ele era o Cristo, declarado por Pedro agora. Tanto que no Evangelho de João, no capítulo 6, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, Jesus fala assim: vão embora. Vocês não vêm atrás de mim por causa dos sinais que eu sou o Cristo. Vocês vêm atrás de mim atrás de cura e de pão. Porque onde tinha Jesus, tinha fartura de pão. Jesus declarou isso justamente depois da multiplicação dos pães. E ele falou: vocês estão vindo atrás de mim por causa disso, e não porque eu sou o Cristo. Vocês estão vindo atrás de mim por causa da bênção, e não por causa do abençoador que sou eu. E quando ele fala assim: eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram maná, comeram a bênção, mas eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E aquele discurso, muitos acharam pesado demais e começaram a se afastar de Jesus
E Jesus olhou para os apóstolos e disse: vão vocês também. E Pedro, mais uma vez Pedro, declarou: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? São declarações profundas. E Deus, o próprio Jesus disse que isso não é carne que nos revela, mas o próprio Deus que revela no nosso coração quem Jesus Cristo é. O que a gente aprende nessas passagens e nessas outras que eu ainda vou falar? Que ninguém vai a Cristo se o Pai não enviar a Cristo. João, capítulo 10, versículo 29. Meu Pai me deu as ovelhas e eu não perderei nenhuma delas. Quem deu as ovelhas foi o Pai. João também, capítulo 6, versículo 37 diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Percebe que é o Pai que nos conduz a Cristo? E como ele faz isso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem o ministério de nos revelar Jesus Cristo. O Pai, que trabalhou em todo o plano junto com o Filho e o Espírito Santo, os três trabalham juntos. O Pai faz essa revelação através do Espírito Santo que Jesus é o Cristo. E a nossa fé nasce a partir daí, a partir desse entendimento. Então, o ministério do Espírito Santo é revelar Jesus. A gente vê isso no próprio Evangelho de João, que João deixou registrado as palavras de Cristo dizendo: o Espírito testificará de mim. Ou seja, o Espírito ele vai confirmar o meu ministério, o Espírito vai confirmar quem eu sou. E o próprio Espírito também em João, capítulo 16, versículo 8, diz: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Percebe o trabalhar de Deus num conjunto? O Pai e o Espírito Santo revelando o Filho. E Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a gente não vai a Cristo, se o Pai nos enviar, a gente também não chega ao Pai se não for através do Cristo que Ele mesmo revelou. Dá uma completude do trabalho de Deus. O trabalho de Deus ele não deixa falha e não deixa ninguém da Trindade fora do trabalhar. O amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, o sacrifício do Cristo, o plano perfeito do Pai. Os três trabalhando em conjunto para salvar o pobre pecador que nem eu e você. E a gente não consegue isso pela nossa força, a gente não consegue isso pelos nossos estudos, a gente não consegue isso pelo nosso intelecto. A gente consegue isso através da graça imerecida de Deus para conosco, ouvindo a palavra e vindo fé a partir da palavra. E a partir da fé vem a graça. A fé é a mão que alcança a graça de Deus. E a graça é o favor imerecido do Pai em nossa direção. E essa interação, essa completude da Trindade na nossa vida, nos salvando, ela está tão junta, tão intrínseca, que se a gente não recebe o Filho, a gente também não recebe o Pai. Então não tem como falar eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Então você crê em um Deus que não é bíblico. Porque se você crê num Deus que é bíblico, e esse Deus bíblico é trino, e você tem uma ideia de pai, mas você não aceita o Filho, você também não aceitou o Pai. A gente vai ver Jesus Cristo falando isso no capítulo 15 de João, no versículo 23. Aquele que me odeia, odeia também o Pai. Por quê? Porque foi o Pai que enviou o Filho. É através do Pai que reconhecemos o Filho. E se o Filho está sendo mostrado ao mundo e o mundo odeia o Filho, então também odeia aquele que enviou o Filho. Então não tem como crer em Deus sem crer em Jesus. Não tem como aceitar Deus sem aceitar Jesus. Não tem como se render ao Pai sem se render ao Filho. Então, se a gente tem uma ideia difusa de quem é Deus, que o Deus não é um Deus trino, que o Deus não é um Deus que se sacrifica pelo homem pecador para salvá-lo, a gente crê em um Deus que não existe, a gente crê em um Deus que nós inventamos. A gente crê em um Deus segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Criamos um Deus para nós mesmos. Nós não cremos no Deus revelado nas Escrituras, um Deus que resolveu se revelar ao homem através da Bíblia. E aí a gente não vai para a Bíblia para conhecer esse Deus. A gente rejeita o Filho como Cristo e a gente acha que recebe o Pai como Deus. Mas Jesus deixou muito bem claro que não há como separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque
um envia, o outro se sacrifica e o outro mostra que nós necessitamos desse sacrifício para sermos salvos. E o Filho, ele é glorificado pelo Pai, e o Filho, ele é glorificado pelo Espírito Santo. A gente pode ver isso em João, capítulo 16, versículo 14. Jesus fala assim, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos anunciará a vós. Então ele quem? Ele, o Espírito Santo, vai glorificar Jesus. E se a gente for para João, capítulo 8, versículo 54, a gente vai encontrar o seguinte: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória de nada significa, mas quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Olha só, vocês estão dizendo que tem um Deus. Esse Deus é o meu Pai, Jesus está dizendo, e Ele me glorifica. Vocês perceberam que não tem como aceitar Deus sem aceitar Cristo? Se não aceitar Cristo, se não reconhecer Cristo, se não se render a Cristo, não se rendeu ao Pai, não aceitou o Pai e não glorifica o Pai. Esse é o plano de Deus, esse é o agir de Deus. Isso e assim foi como Deus se revelou ao mundo, ao homem, um Deus trino, ou como muitos gostam de chamar, triuno, porque são três e é um ao mesmo tempo. Conclusão: ninguém vai a Cristo, ninguém vai a Jesus se o Pai não revelar quem é Jesus, que é o Cristo, e se o Pai não o der a Jesus Cristo. A gente aprende também que o Pai e o Filho trabalham juntos para revelar Jesus e sua glória e sua obra. Que essa obra é que vai abrir o caminho, é que rasgou o véu para que nós entremos no Santo dos Santos, na presença de Deus. O Filho, ele veio trazer a paz entre Deus e os homens, porque o Filho é uma oferta de paz. O próprio Filho se sacrificou para trazer a paz para nós. Nós éramos inimigos de Deus, e pelo sacrifício de Cristo agora somos amigos de Deus. E parafraseando a palavra de Jesus, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos para a redenção do homem. E tudo isso declarado por Pedro e testificado por Jesus Cristo no capítulo 9 de Lucas e no capítulo 16 de Mateus e no capítulo 8 de Marcos. Os evangelistas trabalharam para gravar essa mensagem, para que ela chegasse até nós hoje. A declaração do Filho, que é o Pai quem dá cada um que há de ser salvo para Ele. E de maneira nenhuma Ele jogará fora. De maneira nenhuma Ele perderá. De maneira nenhuma ninguém arrebatará nós da mão de Jesus. A mão dele é mais forte do que qualquer outra mão que tente nos tirar dele. Então fica com essa palavra, fica com essa paz em Deus. Continua no canal, curte, comente, compartilhe, se inscreva se não é inscrito, dá essa força e tchau.